mais uma vez chegando aí na sua televisão para trazer qualidade de vida para você, né, Teru? Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje o programa vai falar sobre menopausa, mudança de humor na menopausa, com a Sandra Silva no quadro Sua Vida. E também o Dr. Ricardo vai falar sobre melhor tipo de alimentação para essa fase da vida que é tão importante. É verdade. A gente vai conversar também sobre exercício físico hoje, como a gente conversa várias vezes aqui no programa. Hoje a gente vai tentar te ajudar a definir qual é o melhor exercício para você. Você que não gosta muito da prática de exercício físico, mas já descobriu que tem que fazer, a gente vai tentar te ajudar a achar alguma coisa que seja ideal para você. Antes de tudo isso, eu quero que você venha comigo mais pertinho. Vem, Wagner, também, que eu quero mostrar o que a gente vai aprender na receita de hoje. Tudo bem, Dai? Tudo já, tudo bem, Wagner? Tô vendo uma salada de palmito aqui, a gente vai comer salada hoje. Essa é pro recheio da enroladinha. Tá ali o nosso enroladinho de palmito. Lindo, né, esse enroladinho? É uma opção para almoço, para jantar, para quê? Para almoço e para jantar. Tá legal. Tá ótimo, mas vamos guardar toda essa ansiedade para daqui a pouquinho, porque a gente vai primeiro chamar a Sandra Silva. É isso mesmo, a gente tem uma conversa super interessante com a Sandra mais uma vez aqui. Quadro Sua Vida, tudo bem, Sandra? Tudo. Oi, Sandra. Então quer dizer que essa mudança de humor durante a menopausa, a gente precisa arranjar um jeito melhor de lidar. Sim, Teru. E eu estava pensando, às vezes, as pessoas pensam que isso é um problema da mulher, né? É um problema da mulher, mas não é bem assim, é da família toda. Então, eu quero falar para você que é homem e que está aí nos ouvindo agora. Isso também, este programa é especial para você também. Por quê? Porque no momento em que a mãe começa a ter uma diferença de comportamento, você que é filho, você que é marido, precisa estar muito atento a isso, para ajudar, para estar ao lado, para compreender o que está acontecendo. Porque a mudança é significativa, Wagner. A gente pode pensar que não, mas mínimos detalhes, é uma mudança grande e nos mínimos detalhes isso vai afetar a todos. E essa mudança durante as crises, ela é uma mudança real, né? Não é Sim. uma coisa que a pessoa está inventando, né, Sandra? É real. O doutor Ricardo, ele estará aqui falando sobre a questão do alimento, né? Neste período. Alguns alimentos que vão contribuir para amenizar essa situação. Mas, veja, Teru, vamos pensar assim, para a mulher, a menstruação é um incômodo. Você tem que comprar absorvente, ficar atento para essa data. Eu, particularmente, por exemplo, evito marcar palestras nesse período do mês. Fica mais nervosa, mais vulnerável. A sensação que dá é que o cabelo fica horrível, que a pele não fica legal, né? Então a gente fica assim, se um dia acabar. Mas olha que coisa mais boba. Você passando pelo período da menopausa, por exemplo, e terminando o período menstrual, né? Ocorre isso. Aí você entra no supermercado para fazer a compra do mês, você olha para o absorvente e diz, nossa, eu não compro mais absorvente. Tudo bem, é um dinheiro que você investe, é tudo isso, mas é uma mudança. São tantos anos de um jeito e agora de outro. E algumas mulheres, eu tenho percebido, que durante esse período, durante esse período, começa a ter uma ideia até de perder este lado feminino, né? Então, tudo isso incomoda. Agora, os sintomas, que é um calor horrível, um calor diferente, que eu acho que, né, é só passando para saber, e de repente um frio e agora um calor de uma vez. Às vezes né? causa até uma confusão, né, Causa Sandra? um mal-estar e dependendo do local que você está, você começa a suar, né? A testa começa a suar e você não está acostumado com isso. E por isso que é uma questão da família como um todo mesmo, porque liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, Até abre o isso. vidro do carro, agora fecha o vidro do carro. Isso, bateu o calor, bateu o frio. E são ondas fortíssimas, São né? ondas fortíssimas, não é uma coisa leve. E o humor também, nessa hora, a pessoa fica irritada com isso que está acontecendo. E é uma TPM maior ainda? É maior, se prepare, porque é maior ainda do que a Eu TPM. vi falando de TPM aqui no programa, né? Ele tá longe de sofrer com isso E ainda, o nível né, de Wagner? agressividade que aumenta, né? Então, uma pessoa super tranquila. E agora, ela não sabe ainda que está entrando nesse período da menopausa e, de repente, pega um objeto à vontade que tem de quebrar aquilo em pedacinhos. Aí você pensa assim, mas essa não sou eu, o que está acontecendo? Né? Mas é essa questão toda química do organismo, tá? Agora, o que fazer? O que fazer em relação a isso? Né? Eu penso que quando você concentra neste calor, nessa irritação, nesse mal-estar, a impressão que dá, Teru, é que isso intensifica. Mas e se você procura respirar, mudar de ambiente, pensar em outra coisa,
você começa a ter um controle maior também sobre isso que está acontecendo. Não dá uma importância porque é exagerado, mas tentar tirar o foco daquilo. Porque você pode começar até a sentir uma síndrome de pânico no meio de tudo isso. Tipo, o que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu estou quase que enlouquecendo, porque modifica muita coisa. Então, é necessário saber que esses sintomas existem e são reais, e que o que está acontecendo com você neste momento é isso. Então, percebeu que está aí na idade, mais ou menos, desse período, algumas pessoas acontecem muito cedo. Eu tenho uma amiga que ela entrou na menopausa com 35 anos. Veja que precoce. Muito cedo. Extremamente cedo. Então, sentiu que está modificando, a pele está modificando, o humor, procurar um médico, começar com a medicação, começar com o tratamento. Fazer o exame hormonal. Fazer o exame hormonal, verificar a questão da alimentação, né? E você ficar atento a isso. E toda a família precisa estar junto, observar, ter paciência, ajudar, né? Acontecem muitos casos de pessoas nos procurar, assim, a família está numa crise financeira, tem uma empresa, por exemplo, e entra numa crise financeira que mexe com a família inteira, e a mulher, já próxima dessa idade, pode até abreviar esses momentos por causa do nível de ansiedade, o mal-estar. Aí junta tudo isso. Essa mãe, né, essa esposa, que é uma pessoa que sempre ajudou, que esteve ali, de repente a família agora que precisaria de uma estrutura maior, ela entra de cara nesse mal-estar todo e daí, Wagner, é um mal. Mas quer dizer, também está fora de controle, a pessoa não tem como controlar, né, quando ela vai entrar nesse período. Exatamente. É uma questão do organismo. Fisiológico. O que é possível a gente ter um pouco mais de controle é você ter consciência que você não vai morrer por causa disso, porque o coração também dispara em alguns momentos, assim, né? Ter consciência de que você pode respirar um pouco, olhar para um local bonito, pensar em outras coisas, exatamente, mudar o ambiente. E você não entra de forma tão significativa em todo esse mal-estar. E a família aí, muita paciência para conseguir dar conta desse momento. Sandra, muito obrigado. Isso, querido. Valeu, Sandra, mais uma vez. Só dizendo que você que quer participar aqui do quadro Sua Vida, mandando suas perguntas, para que a gente comente aqui, a Sandra possa comentar, possa responder a qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha, é só você acessar o nosso Facebook, nosso Twitter, entrar em contato com a gente. Bom, agora nós vamos... Vou dar um tempinho para você, só um minutinho, Sandra, um tempinho para você agora pegar o seu caderninho, pegar o seu lápis, sua caneta, porque agora a gente vai lá na culinária saber os ingredientes que a gente vai usar para nossa receita de enroladinho de palmito. Mesmo. Ai, que delícia, eu adoro. Então vem provar depois, Depois Sandra. a gente chama para provar, Sandra. Vamos lá, olha, enroladinho de palmito, essa receita tá com tudo para ser um sucesso, eu tô achando que vai ser. Vamos aprender quais são os ingredientes nessa primeira fase aqui. Olha, então vou começar pelo recheio, pode ser? Recheio, então vamos lá, a gente tá começando pelo recheio. Vou precisar de 2 xícaras de palmito picadinho. 2 xícaras de palmito picadinhos. Já tá você aí com papel e caneta na mão, corre para pegar, são 2 xícaras de palmito picadinho, é o primeiro item do nosso recheio. Aqui a gente tem tomate e azeitona também, né? Isso, meia xícara de tomate, também picadinho. Meia xícara de tomate picadinho. 2 colheres de azeitona, pode ser preta ou verde. 2 colheres de azeitona, que tem, pode ser da preta ou da verde, aí vai do gosto do freguês, né? Aqui a gente já adiantou, já picou e tá tudo junto. Tá misturado. O que mais? 2 colheres de sopa de salsinha, picadinho. 2 colheres, olha, de sopa de salsinha. O que mais? 4 colheres de sopa de azeite. 4 colheres de sopa de azeite, que a Teru tá abrindo Tô aqui o tentando plástico abrir aqui. ainda, tá aí, A olha. gente está aqui ao ar livre na Clínica Adventista Vida Natural. Às vezes entra uma abelhinha por aqui no nosso, gente vai na nossa deixando- cozinha. A gente está tentando proteger. Deixa tudo protegidinho. 1 colher de sopa de alho. 1 colher de sopa de alho, lembrando que a gente tá dando os ingredientes aqui do recheio, daqui a pouco a massa. Isso. E sal a gosto, tá? O sal é a gosto. Aí eu vou fazer um cremezinho aqui pro meu recheio. Vou precisar de 2 colheres de sopa de leite de soja em pó. Opa! A impressão que a gente tem é que Esse aqui. olhando pro enroladinho, na verdade, pronto, é que ele nem é tão recheado assim, né, Dai? É, mas É pouquinho O recheio tá ou todo bastante? por dentro. ele fica dentro e vai no forno e dá uma secadinha, Tá bom. tá? E farinha, né? Pra fazer esse Essa creme. é o amido de milho, uma Amido colher de de amido de milho.
Aqui tem uma quantidade maior, mas é uma colher só de sopa de amido de milho. Então aí estão todos os ingredientes do recheio que vai fazer um mingauzinho aí com esse palmito. Isso. Massa, Dai. Massa. 3 xícaras de farinha branca. Vamos fazer aquele famoso truque de enriquecer a farinha branca, né? Isso. Com 1 xícara de germe de trigo. Uma E o nosso xícara. germe de trigo. Aproveita para anotar, se você não pode anotar agora por alguma razão, não se preocupa que você pode entrar lá no blog e pegar essa receita e outras que a gente já realizou aqui no Vida e Saúde. E devido a muitos pedidos, a gente está bem com calma aqui, passando os ingredientes, olha. Meia Óleo. xícara de óleo. Meia xícara de óleo. O que mais? 1 colher de sobremesa de sal. Uma colher de sobremesa de sal. E meia colher de lecitina de soja. Meia colher de sopa, tá? De a lecitina. famosinha lecitina. Já viram que lecitina vai ser um investimento, E né, uma gente? xícara Não vai de ser água. uma compra de... Faltou água. Faltou água, uma Uma xícara de xícara. água. Como eu estava dizendo, a lecitina não vai ser um ingrediente que você vai comprar e vai ficar lá encostado no seu armário. Muitas receitas vegetarianas saudáveis que vão utilizar a lecitina de soja para deixar uma massa mais saborosa, né, Dai? Todos esses ingredientes que a gente mostrou, olha o resultado que vai causar, hein? Esse enroladinho de palmito. Tô doida para experimentar. A gente se diverte tanto nesse programa, gente, porque a gente come tão feliz aqui na hora de provar essas receitas. Sem é um peso na sucesso. consciência, né, Isso aqui é Wagner? tudo saudável. A gente vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, a gente vai conversar ainda, continuar o assunto da menopausa, né, que a gente teve com a Sandra. A gente vai falar agora sobre os cuidados na alimentação nessa fase com o Dr. Ricardo. E a Aline Andrade também vai falar um pouquinho sobre como escolher bem a atividade física e ela vai trazer um convidado aqui também, o Marcelo Pelé. Tudo isso daqui a pouquinho após o intervalo. A gente volta já, não sai daí. Saúde, já de volta aqui pela TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você está com a gente aqui na Clínica Adventista Vida Natural e a gente está trazendo muita informação e qualidade de vida para você. É isso aí. Eu quero aproveitar que você está assistindo a gente agora. Quem sabe a Patrícia Fezenburg, olha que nome chique, bonito. A Denise Peixoto Silva e a Josiane Balione estão assistindo a gente agora. Se vocês estiverem aí, um beijão e obrigada pela companhia e sua audiência, viu? Eu também, como sempre, tenho abraços aqui. Olha, a Kathleen, a mãe da Kathleen, a Vivian e a avó Maria Aparecida. Assistem o programa em família aí? Se não assistem juntas, pelo menos então deve rolar um comentário aí, né, depois do programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que a gente tenha conseguido levar informações que tenham ajudado a família toda aí, viu? Muito obrigado. Bom, agora no quadro No Plantão, nós vamos apresentar a você o Marcelo Pelé, que é personal trainer. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Está aqui junto com a Aline Andrade, que é fisioterapeuta, vocês já conhecem. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a escolha da melhor atividade física ou da melhor força física para a gente trabalhar, né, gente? Primeiro vamos pensar numa atividade. Eu sempre gosto de falar de estudos, né? Então, eles fizeram um estudo mostrando uma pessoa ativa durante 24 horas e 24 horas parada e sentada. O que eles viram? Que a pessoa que ficou parada durante 24 horas, os núcleos musculares, os pontinhos pretos, estavam mais próximos um dos outros. Ou seja, já tinha atrofia muscular. Ou seja, nós somos feitos, né, Marcelo, para viver em ação, em atividade. Então, é super importante a gente ter isso na cabeça para ver a importância disso para o nosso corpo. Sabe o que acontece? Eu acho que ninguém tem dúvida. É sempre legal a gente trazer informações, mas ninguém tem muita dúvida de que precisa fazer exercício. O problema é a pessoa ter coragem de levantar aqui do sofazinho e fazer alguma atividade, né, Marcelo? É verdade. Bom, eu gostaria de dar uma ideia a respeito de como que vamos escolher uma atividade física, de que forma que a gente pode escolher, né? A gente pode responder essa questão de muitas formas. Se eu preciso considerar também a distância do que eu estou escolhendo, o custo, mas eu quero responder de uma outra forma. Na questão fisiológica, o que acontece no nosso organismo para que eu possa saber o que eu preciso, qual a melhor atividade física para mim. Já tem um estudo muito interessante que mostra que a partir dos 25 anos de idade a gente já começa a ter perda de massa muscular. Então, se não fizermos nenhuma atividade que impeça essa perda, ela vai acontecer. Por isso que eu digo assim, até os 25 anos de idade, você pode fazer a atividade física que você mais gosta, que você tem mais prazer.
A partir dos 25 já começa, a gente precisa pensar em uma atividade que vai impedir essa perda de O massa que você muscular. precisa mesmo, né? É. Bom, a gente não tem muito esse problema ainda, né, Teru? A gente pode fazer a atividade que a gente mais tá abaixo dos gosta. 25, né, vai, Mas vamos né? pensar daqui a pouco, É. quando a coisa a gente tiver um pouquinho mais velho, qual seria essa atividade? Tá. Então, interessante, você me fez lembrar uma coisa. Um autoexame, como saber se eu já entrei numa fase que eu estou perdendo massa muscular? Bacana. Quando você começa a acumular gordura. Ou seja, Ah, entendi! Então não é só a você vai olhar no idade que espelho e vai entra ver esse se realmente esquema. você tá no tema, né? Entendi. Então a gente pode ver que realmente a idade bate, que a gente começa a ganhar mais peso, com mais facilidade, é a partir realmente em torno dos 25 anos. Aham. Porque você vai perdendo massa muscular e automaticamente diminui esse metabolismo basal e você começa a ganhar gordura com mais facilidade. Então a jogada, ou seja, até mesmo pensando na questão estética, não só dos benefícios de ter mais músculos, ganhar mais músculos lhe torna mais magro. Aliás, as pessoas mais magras que existem são as que têm mais músculos. Então, isso eu já ouvi. É porque o músculo, ele precisa de energia e isso ajuda a queimar mais calorias, é isso? É, exatamente. Em repouso, dormindo, por você ter mais músculos, você chega a queimar até 100, 200 calorias a mais por dia do que uma pessoa que tem menos músculos. Ou seja, mesmo sem fazer nenhuma atividade, você queima mais. Então, você Agora- tá recomendando, só um minutinho, Teru, você está recomendando musculação. Uma atividade, vamos dizer, vou continuar assim, dos 25 anos aos 35, um incremento de uma atividade com resistência de pesos. O que seria essa atividade? Não precisa ser necessário musculação. Se quiser para musculação, ótimo. Mas exercícios com elástico, exercícios, por exemplo, pilates, é uma forma de resistência, Que é mais resistência com estático, molas. né? Mais parado. São movimentos com... a resistência é feita com molas, Halteres, né? halteres. Quer dizer, não tem tanto impacto, mas você está trabalhando o músculo ali, Tem né? que colocar uma sobrecarga. A partir dos 35 anos já é preciso, é necessário colocar o exercício de musculação. Por causa que o ganho de massa muscular que essas outras atividades proporcionam, existe, mas não é no nível que uma musculação pode contribuir. E a partir dos 35, a nossa pele começa também a ficar mais flácida, né? Automaticamente a Vai gravidade. secar, a gente perde mais líquido, né? E entra a terceira idade, Sim. né? Às vezes a terceira idade não pode utilizar um realmente. peso. Então a gente pode trabalhar com a resistência mesmo do próprio profissional, né? A gente pode ensinar, indicar alguns exercícios legais para evitar algumas futuras complicações. A perda de massa muscular ela é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Né? Dos 25 aos 50 anos, nós perdemos 10% de massa muscular. A partir dos 50, se perde 10% por década. Ou seja, tem pessoas que chegam no fim da sua vida com metade da massa muscular que tinham. E qual a consequência disso na vida Isso que prática? eu ia perguntar agora, porque você disse que é perigoso, é É. ruim perder massa muscular. Então, qual é a consequência? Se eu for perguntar qual é o estereótipo de um idoso, se eu falar assim para você, vai entrar aqui uma pessoa de 85 anos, como você vai imaginar essa pessoa? Você vai imaginar ela? A pele enrugada, né? Passos Vendo lentos, sim. curva. Curvada. Sim. O interessante é que esse estereótipo foi colocado por um idoso, só que já se sabe que esse é um estereótipo do sedentarismo, Sim. associado ao avanço da idade. Hoje já existem muitas pessoas que envelheceram praticando musculação ou que adquiriram o hábito mais tarde e que não andam curvado, não andam com passos lentos. Então, ou seja, a perda de massa muscular no dia a dia, ou seja, dificulta a vida diária. Tudo fica mais difícil, subir escadas fica mais difícil, carregar uma sacola, carregar um filho, um neto, trocar um bujão de gás. E fora os problemas que acontecem pela falta de massa muscular. Né? O músculo é reservatório de glicose. Você come um carboidrato, um pão, um macarrão, toda aquela glicose tem que ir para algum lugar. Sim. O maior reservatório é musculatura. Se você tem músculos pequenos, diabetes. Vamos pensar de uma forma simples e leiga. Músculo forte, osso forte, ligamento forte, articulação forte. Está estabilizada. Se a gente trabalha o músculo, a gente trabalha ali o conjunto como um todo e consegue estabilizar uma articulação, né, professor? Agora vamos pensar no excesso. Quem faz muita atividade física, aqueles atletas, não, aquelas pessoas que vão lá e detonam na atividade física. Opa, né? Como que é a produção de radicais livres? Né? Como que o nosso corpo reconhece diante disso? E também é uma preocupação para nós, né, profissionais? É o chamado overtraining, né? Sim. Um excesso. Eu conheço muitas pessoas que tiveram fraturas de estresse. Quando vai ver, o ossatura começou a aparecer fissuras. E não houve uma pancada, não houve uma batida significativa. E realmente porque está faltando descanso. Treina-se muito, descansa-se pouco. Hoje em dia está ficando bastante comum pessoas que, por verem benefícios da atividade física, por verem uma liberação de endorfina, sentem mais bem-estar, sentem mais disposição, se sentem mais felizes,
estética mudando, acham que tem que fazer sem parar. E às vezes, professor, até uma fuga, né? Não quer ficar em casa ou, sei lá, quer ficar mais tempo ali. Então, eles ficam praticando em excesso para tentar liberar aquela ansiedade, tudo aquela coisa e pode prejudicar as articulações. Eu vejo assim que muitos idosos, até não idosos também, gostam muito de hidroginástica e natação. Como você vê esse exercício para essa questão da perda óssea? Também contribui? A hidroginástica, ela contribui em alguma coisa. Agora, infelizmente, a natação já teve estudos que ela não comprova nem um pouco a respeito da manutenção da massa óssea ou aquisição da massa óssea. A melhor forma de dar um incremento na compatibilidade óssea é exercício de contração mesmo. É exercício com pesos, exercícios de musculação seria realmente a forma mais a ideal. Voltando na água, só a importância também de uma atividade na piscina, a hidroginástica, a gente tem menos impacto nas articulações. Então, dependendo da profundidade da piscina, a gente tem pressões que são exercidas sobre o corpo, a pressão hidrostática, o empuxo, a gravidade, que ajudam nessa diminuição do peso, né? Então, algumas pessoas a gente indica também uma atividade dentro da água para melhor elasticidade, melhor amplitude de movimento e ela se sente bem, às vezes, no meio líquido. Às vezes uma pessoa também que já começou uma atividade física, por exemplo, dos 25 ao 35, aí depois ela vai entrar na musculação, é uma coisa. Agora, uma pessoa que nunca praticou exercício e agora na terceira idade quer começar, ela pode, de repente, começar pelos exercícios aquáticos. Pela hidroginástica. Agora, a gente sempre fala de musculação, a gente pensa nos músculos, braços e tal, mas e tem os músculos internos também, o pulmão, o coração, que também vão se fortalecer se a gente fizer atividade física, né, gente? Sim, no momento de estresse, a gente não respira direito, enfim, outras coisas. E a gente tem músculos acessórios importantes da respiração, que seriam os intercostais, que ficam entre as costelas, né? Enfim, o diafragma, o esternocleido, que é um músculozinho no pescoço, que são utilizados em algum momento de estresse ou excesso, né, de atividade física. Então, eles estão ali contraídos, né? Se a gente não trabalha a respiração durante a atividade, né, professor? Se a gente não ventila bem os tecidos, a gente pode aí prejudicar também essas contraturas e estiramentos musculares nessas regiões. Houve até um estudo interessante que mostra que crianças e adolescentes, que é a fase que a criança tem que se esforçar bastante, a respiração ofegante é saudável para ela, hoje as crianças não estão mais fazendo atividade física dessa forma, poucas são as que fazem. Isso está causando com que incapacidade pulmonar. No avanço da idade, diminui a capacidade pulmonar mesmo. Então, ou seja, entrando no assunto, a parte infantil, não precisa ter o medo, como, por exemplo, uma pessoa de mais idade já tem muito receio. Mas eu posso fazer força? Sim. Eu posso correr muito? Não, o adolescente pode ir ao extremo, pode sentir a frequência cardíaca lá em cima e para quando não aguenta mais. Isso só é saudável. Com exceção, é claro, de uma pessoa que já tem algum problema de saúde, né? Capacidade respiratória, é o volume corrente, o volume de ar que entra e sai, que fica no pulmão e tudo isso. E outro estudo no Condado da Alameda mostrou que as pessoas que ficavam mais ativas em atividade, elas viviam mais. Elas tinham uma longevidade, né, maior e ficavam com um aspecto menos envelhecido, né, moderado, toda aquela atividade moderada que é super importante. Então isso já é comprovado, a gente já sabe disso, já sabe o que tem que fazer, a gente sabe tudo que é bom, só que falta agora, ser ativo, atitude. Né? Agora o esquema é levantar do sofá, começar a fazer atividade física que você achar mais interessante, lembrando de todas essas questões que o Marcelo colocou pra gente, de que a gente precisa fortalecer essa massa óssea, então vamos buscar, né, ter um exercício que vai trazer essa qualidade. Bom, então tá aí a importância de você fazer um exercício que te dê prazer, mas não deixar de fazer atividade física. Vamos levantar do sofá, Wagner? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. A gente vai ali agora pro enroladinho de palmito, né, Teru? Culinária. Tá, e vamos fazer primeiro o quê? O recheio ou a massa dessa vez? O recheio. Sempre. Isso, o recheio tem que estar um pouquinho frio, tá? Pra eu colocar na massa. Tá bom. Tá? Deixa eu só repassar então a receita do recheio para você que está chegando agora, que não pegou ainda enquanto a Dai vai preparando. Ela usou 2 xícaras de palmito picadinho, meia xícara de tomate também picadinho, com semente e tudo, né, Dai? Isso. 2 colheres de sopa de azeitona preta ou verde e 2 colheres de salsinha e mais 4 colheres de azeite. Sal a gosto, você já sabe. Vamos lá então, ela já adiantou aqui, já deixou tudo picadinho, né, Dai? Isso. Então eu vou colocar aqui o alho, tá, na panela. Tá bom. Nessa receita não vai cebola, então Lívia, que não gosta de cebola, essa receita você vai poder provar. O azeite. 4 colheres de azeite. Aí vai deixar só dar uma douradinha, Só uma né? douradinha e já coloco o meu recheio.
E lembrando que essa é uma receita que você pode fazer tanto para o jantar, tanto como prato principal do almoço. Quero mostrar novamente o enroladinho de palmito. E tem alguma outra sugestão de recheio ou não? Esse é o recheio original mesmo, Dai? Então, eu posso fazer com ou com berinjela, Ai, berinjela deve abobrinha. ficar muito bom. Deve Berinjela ficar com um tofu. sucesso. com tofu, tá? Tá. Olha, então agora eu já posso colocar aqui o meu recheio, tá? Vou dar uma fritadinha aqui. E aí depois vai ter o mingauzinho que a gente vai fazer para completar esse Isso. recheio. Wagner, depois de apresentar o Vida e Saúde por mais um ano, você vai ter que assumir completamente a cozinha da sua casa. Eu acho que eu vou ser contratado aqui pela Clínica Adventista Vida Natural para ficar na cozinha. Isso é um sucesso. Eu tô sentindo que ele tá forçando aí uma contratação, né, produção? Ela tá Colocou colocando o sal ali? Isso. Ô Wagner, você pode misturar uma colher do amido de milho naquela água, por favor? Uma colher de amido na água? Isso, naquela água lá. Isso. Eu também acho que ela não tá confiando em mim, não. A produtora tá falando, olha, ela É uma colher só cheia pede pro assim, Wagner cara? porque ela não confia Pode na colocar Fernanda, duas não. dessa, que é uma de sopa. Eu prefiro provar, gente. Eu faço a parte da degustação, tá de bom tamanho pra A mim. Teru é ótima na cozinha, ela tá fazendo charme. E você pode misturar isso daí também. A Teru depois vai ajudar na massa, então. Então deixa eu mostrar pra você, enquanto a Daiane tá refogando aqui o recheio, o Wagner misturou uma colher de chá De sopa. Duas colheres É de porque sopa. assim, eu tô com essa de sobremesa, então pus duas, mas é uma de sopa. Então vamos lá, uma colher de sopa de amido de milho em uma xícara de água ou meia? Meia xícara de Meia xícara de água e agora ele vai colocar também o extrato de duas soja. colheres de sopa. Isso, pode pôr tudo. Duas Tá, então, colheres de sopa. Isso vai servir pro meu recheio ficar cremoso, tá? Ai, o cheiro tá tentador demais, gente. Então pode misturar e já colocar aqui pra mim. Olha como ele Eu mistura. tô com um mix aqui, A praticidade. natural. Pode? Pode. O cheiro tá maravilhoso. Essa é uma receita, né, Teru, que pra quem não tá muito acostumado com cozinha, é uma boa pra começar, Ótima. porque ela é bem tranquila. Agora, Daiane, a gente já ensinou aqui a torta de palmito, que é parecida É até parecido com o essa recheio. receita. Isso. Não me lembro se na torta de palmito você também faz esse creme para colocar Faz no recheio. também. Faz também. Faz, pra ele ficar cremoso. Porque ele vai no forno, né? Ele já vai secar. Então esse creme aqui vai ajudar a não ressecar tanto. Ah, Legal. legal. No forno, Boa tá? dica. E eu tenho que esperar isso ficar mais cremosinho. Isso, deixar ele ficar mais firme, tá? Bom, enquanto ela prepara aqui, o creme vai encorpar aqui no fogo. Eu quero chamar o intervalo rapidinho, não sai daí que a gente já volta. A gente ainda vai conversar com o Dr. Ricardo, né, Wagner, sobre a alimentação durante o período da menopausa. E vamos montar E vamos montar esse prato delicioso que eu tô louco pra experimentar. E a Sandra vai experimentar junto com a gente, né? A gente não comprou no vamos primeiro esquecer da bloco. Sandra, não. O Vídeo Saúde volta já, não sai daí. Vídeo Saúde de volta. A gente está aqui já pronto, né, Sandra? A Sandra voltou para experimentar essa Voltei. delícia. Uma delícia, lindo, né, o prato. Eu tô aqui pensando, Wagner, Ah. para uma recepção, né? Não é Para legal? um coquetel, muito prático. É verdade, a gente vai aprender a fazer a massa nesse bloco, mas a gente terminou o bloco passado, né, Daiane? Com tudo muito líquido ainda dando ponto. Agora dá pra você ver a textura, ó. Bem cremoso, um mingauzinho mesmo. Então a Teru vai conversar com o Dr. Ricardo Vargas, eu também já tô indo pra lá. E daqui a pouco a gente volta pra aprender a fazer essa massa e a melhor parte do programa Vida e Saúde, a gente provar. Sandra, você Com aguarda a certeza. gente aqui? Aguardo. Então, Teru, com você. Gente, é o seguinte, ninguém vai provar nada sem a minha presença aí. E hoje eu vou levar comigo o Dr. Ricardo, que também vai provar essa delícia, o enroladinho de palmito. Mas agora o assunto é outro. Agora o assunto é alimentação durante a menopausa, durante esse período que normalmente a mulher enfrenta com mais dificuldade, né, Dr. Ricardo? A menopausa ele é um processo, uma alteração que o organismo sofre, né, a partir do momento que se encerra o ciclo reprodutivo da mulher. Então você tem uma queda de muitos hormônios ali relacionados à questão sexual. Então altera o humor,
altera a questão massa óssea, altera a questão manutenção da massa muscular. Nós vimos agora há pouco ali o professor Marcelo Pelé falando a respeito disso, né? Então, como amenizar todos os sintomas pós-menopausa, né? Então, nós trouxemos alguns alimentos que são fundamentais serem inseridos nesse período que a mulher está passando. Tá. Você realmente acredita que o uso de certos alimentos pode piorar os sintomas, as crises, e o uso de outros alimentos pode melhorar? Sim, já é comprovado que a mulher, quando entra nesse período, ela tem uma alteração de humor muito grande, né? Então, ela deixa de produzir alguns hormônios e, com isso, ela começa a produzir muito cortisol. Esse cortisol, ele causa uma alteração de humor. Então, até trouxe alguns alimentos aqui que são precursores da produção de um outro hormônio, né? Que é um neurotransmissor chamado serotonina, que traz o bem-estar, que diminui a ansiedade, que ajuda no controle do humor, que ajuda a dormir melhor. Então, tem alguns alimentos aqui que são fontes de triptofano, que é o precursor para a produção da serotonina. Então, se eu sei que tem alimentos que contribuem para o humor, eu também sei que existem alimentos que pioram o humor. O uso, por exemplo, de cafés, estimulantes, chocolate, queijos amarelos, todos eles vão piorar a questão humor porque vão aumentar a produção do cortisol. Mas o chocolate dá uma sensação boa na hora que você come, né? Isso, na hora, ele é momentâneo. O que acontece? O limiar do prazer enquanto você come chocolate, ele faz com que você sinta prazer mesmo estando num processo de angústia. Por quê? Naquele momento qualquer coisa te faz feliz e o próprio comer o chocolate vai fazer feliz. Mas na hora que termina de comer o chocolate, voltam os sintomas da angústia, da ansiedade, da irritabilidade e aí você precisa abrir um novo chocolate. Então, pela alimentação, você ajuda a melhorar esses sintomas. Através da atividade física, você também melhora os sintomas, porque você vai liberar endorfina e dopamina, que são hormônios que vão ajudar no controle do humor. O sono é fundamental, porque essa serotonina, que vai ser produzida se eu tiver uma boa alimentação, ela é produzida no período noturno. Então, é fundamental também a questão sono. Então, são N fatores que precisam ser colocados a partir desse momento para amenizar os sintomas da menopausa. Então vamos dizer não ao chocolate, vamos dizer sim a algumas coisas que estão aqui à Vamos mesa. lá. Então vamos. O que é isso aqui, É Ricardo? soja crua, nós trouxemos, né? Mas todos os derivados de soja... Que eles pequenininha essa soja. mas- Esse soja aqui pequenininho, esse soja, a gente Tá aprendeu aprendendo aqui. direitinho, Ele Wagner. hidrata muito, né? Então ela tem bastante concentração de fibras e quando ela é colocada de molho ou você cozinha, ela hidrata bastante e quando você vê o grão do soja cozido, nem parece que veio desse grãozinho pequenininho, né? Então, igual aquelas pessoas que pensam que as verduras nascem no supermercado, É né? verdade, Wagner. O grão do soja ele tem bastante isoflavona. Como as mulheres estão deixando de produzir o estrógeno, você pode entrar com fitoestrógeno no lugar. Aí ele vai melhorar os sintomas ou amenizar muito dos sintomas que ela sentiria no processo da menopausa. Então não é só o soja em grãos, pode ser também os derivados do soja. Isso, nós temos lá os produtos fermentados do soja, né? O miso e o tofu, que são riquíssimos. Também tem a proteína texturizada de soja e o leite de soja como os principais aí que poderiam ser incluídos, né? A gente tem aqui o amendoim, é isso? Isso, amendoim, amêndoa e lentilha, nós três trouxemos aqui. esses três porque eles são fontes de triptofano. Hoje a melhor fonte de triptofano são as castanhas, né? Castanha de caju é a que mais tem. Depois, na sequência, vem castanha do Pará e amêndoas. O amendoim tem bastante, a lentilha também tem. Os vegetais verdes escuros também vão ter o triptofano. Então, eles devem ser incluídos por quê? Porque eles vão ajudar na produção da serotonina, melhorar a questão do humor e fazer com que a mulher sinta-se mais relaxada. Porque se ela produz cortisol, sempre que tem cortisol, ele vai vir acompanhado de epinefrina e norepinefrina. O que faz isso fisicamente com a Então, gente? são hormônios que causam contração muscular. Então, você vai ter uma musculatura rígida, você vem toda aquela tensão, você chega no final do dia com uma tensão que se apertarem o músculo aqui, né, que a gente considera um músculo para você medir a tensão, você sente uma dor horrível. Então, você vai melhorar esses sintomas também, por quê? Vai causar um prazer, um relaxamento e vai diminuir a produção desses outros hormônios, né? Eles são importantes, esses hormônios? São fundamentais. Se você está andando numa rua, por exemplo, e você dá de cara com um cachorro e você tem que decidir ou fugir ou correr, então, ou fugir ou correr não deu, né? Ou lutar ou correr, você precisa desses hormônios. Então, nesse momento, esses hormônios são fundamentais. Mas agora imagina se você vai acumulando esses Viver hormônios com esse durante tipo de todo o sentimento, tempo. sensação, Aí dá. não tem condições. Bom, e tem também a semente de gergelim, O doutor. semente de gergelim entraria como uma boa fonte de cálcio. Se ela diminuir a produção do estrógeno, consequentemente, ela vai correr um risco maior agora de ter uma perda de massa óssea. E aí é uma excelente fonte de cálcio que deve ser incluído na alimentação
para prevenir então o problema de osteoporose muito comum nas mulheres depois da menopausa. Uma coisa eu já aprendi, viu, Wagner? O gergelim é o rei do cálcio do reino vegetal, né, E doutor a Ricardo? gente usa pouquíssimo, né? Pouco também. A gente usa o pão com gergelim naquele lanche lá que é melhor a gente evitar, né? Mas a gente pode salpicar na salada, tem o gersal, tem diversas maneiras de consumir o gergelim, Você né? pode fazer leite de gergelim, você pode usá-lo para fazer uma farofa, você pode salpicar sobre a sua comida, você pode fazer um biscoito de gergelim que já foi ensinado Já foi aqui feito. no Vida Tem e umas Saúde, barrinhas de gergelim muito boas com mel. A gente pode, acho que, ensinar alguma vez aqui na culinária. Sempre que você faz, por exemplo, lá sua granola, você pode incluir também o gergelim. Se você fizer uma barra de cereal caseira, você inclua o gergelim. Então, quer dizer, ele é um coringa também dentro da cozinha, porque ele praticamente não altera o sabor do alimento. Essa é a grande vantagem. Falando em coringa dentro da cozinha, a gente está sendo chamado ali E para a você cozinha. é convidado Vamos lá, hoje, Ricardo. doutor Ricardo. Agradeço o convite. A cozinha hoje tá cheia, viu, gente? Cozinha cheia, a equipe completa aqui na cozinha. E a gente tem que aprender a fazer essa massa. Agora eu ouvi dizer que é você que vai ajudar a Day agora aqui sou na eu? massa. Eu ia acabar de dizer aqui que eu e a Sandra vamos somente experimentar. Vamos lá, então. Vai lá. O que vai primeiro, Day? Colher pra mim, Tiro. Isso, obrigada. Aí pode colocar o gergelim, então. Aí, Olha, a Day já estava é ouvindo uma Eu tudo. tava ouvindo o Ricardo falar o germe de trigo. Vamos lá, então. Isso, Germe pode de colocar trigo, o sal, o sal. o óleo. Lembrando que se você não pegou ainda as quantidades, não era nem para misturar, né, Day? Você coloca tudo junto e depois você Pode mistura. pôr tudo junto. A lecitina de soja. Lecitina de soja. A lecitina tem um aspecto bem grudento, né? A própria lecitina, ela também contém um pouco de fitoestrógeno. Se usa muito pouquinho, né? Mas também contém um pouco, né? Então também é um produto que pode ser incluído no período da menopausa. Uma coisa que eu estava pensando, doutor Ricardo, como a questão dos nossos hormônios tem essa influência direta em nosso comportamento, né? Não tem como fugir, né? É uma coisa incrível. Ontem eu estive assistindo o programa Consultório de Família e ele traz sempre muitas boas informações para nós também, né? E eles trataram de um tema onde se levou em consideração a questão da neurociência, né? A questão das Isso. modificações dos neurônios influenciado pelos hormônios, né? E você tem realmente, né, qualquer coisa no seu dia alterando a questão hormonal e aí você muitas vezes não funciona como deveria e se torna uma pessoa quase que Tá reconhecível. aí o motivo, né? E Olha, então a gente tá dando ponto aqui, misturou tudo, a Teru misturou tudo, agora a gente tá amassando, como sempre a Day amassando parece que é facílimo. Depois você vai mão fazer em boa. casa, você vê que dá certo, mas você vê que não é tão fácil quanto parece. Esse é o pode ponto. ficar aqui, Ô, Day. Wagner, essa massa é mais fácil porque já tem a quantidade de água certinha. Então Ah, tem não aquele tem que dar o problema de dar o ponto. ponto, tá? Muito bom, não Então tem o misturou problema do todos os ponto. ingredientes, vai formar essa massa aqui, tá vendo? Ela fica um pouquinho mais pesada, né, do que as demais massas, assim, mas é esse ponto mesmo. E não é tá? aquele ponto grudento, né? É um Não. ponto mais soltinho. Não, ele fica mais solto, ele não gruda na mão. Posso repetir rapidamente os Pode. ingredientes da massa? Gente, anota aí. 3 xícaras de farinha branca, aí você vai enriquecer com 1 xícara de germe de trigo, 1 colher de sobremesa de sal e 1 colher de chá de lecitina de soja, meia xícara de óleo e 1 xícara de água. E aí você vai ter essa massa aqui que a Daiane vai abrir agora. Isso, aí eu vou precisar do amido de milho, tá? No lugar da farinha aqui, pra mim Ô, Day, abrir a minha massa. nós estávamos falando em gergelim, nessa massa eu acho que também poderia colocar um pouquinho de gergelim. Pode pôr, né? pode. Mais De repente saudável. fazer uma substituição parcial, né, do germe de trigo pelo gergelim batido, Sim, né? Porque os pode. dois são fontes de óleo e vão ajudar a dar o ponto da massa, né? Mas a receita original, por enquanto, é essa. O Ricardo também é ótimo na cozinha, a gente já sabe. Ele já fez aqui uns patês maravilhosos. E cada um dá uma contribuição aqui, né, gente? Precisa. Esses dias em casa eu desenvolvi uma receita nova lá, uma moqueca de proteína de soja. Olha só, moqueca de qualquer hora você proteína vai de ensinar soja. pra gente, hein? Wagner deu uma escapada, o que Fui lavar a mão aconteceu? porque eu tinha ajudado aqui no amido de milho. Amido de milho. Olha, então Tá todo mundo com fome, né, gente? Tá todo mundo já enrolando a língua aqui. Então, olha, pra você, até Teru, eu tava um pouquinho curioso pra saber como que dava esse rolinho. Então, olha, tá abrindo a massa como um todo, né? Tá ficando a massa aberta. E aí depois a gente vai cortar, dá isso? Não, eu vou deixar do jeito que tá. Só vou tirar essa parte aqui que não tá muito bonito. Ai, eu quero saber de provar, gente. Tá? Então eu vou executar- deixar nesse formato aqui e vem com o meu recheio, tá? Então eu vou esperar esfriar um pouquinho o meu Ah, o recheio. recheio grande ainda. Só faltou a salsinha no
Pra eu colocar aqui, ó. Que normalmente a gente põe no final mesmo, No final, Dai? no final, pra ele não... Porque se a salsinha vai no fogo, a gente tira todo o sabor dela, né? Então assim fica mais bonitinho, verde. São Olha compostos que lindo. orgânicos, né? Eles todos evaporam e você Esse acaba recheio- perdendo. Esse recheio não tem 1 grama de catupiry, nada de creme de leite, nada que não seja E saudável. ele fica bem cremoso, né, Ciro? Posso só fazer um comentário? Tem um amigo Pode meu ir que disse recheando. assim, ele falou, como é que vocês conseguem fazer essas receitas? Vocês tiram óleo, tiram leite, tiram creme de leite e não tiram o sabor? Tudo Ele que falou, é não consigo gostoso. entender. Tem que usar a criatividade e os recursos naturais, gente. E a gente percebe que continua, mantém o sabor, só que você melhora muito a questão qualidade. Então, olha, vai na vou superfície espalhando. toda da massa, tá vendo? Tá acompanhando aí direitinho, né? A gente tá mostrando Tá pra você. lindo. E aí, agora a gente faz o rolinho? Agora fazendo o rolinho. Olha o cheiro da sal. Ó, então vem Da enrolando. salsinha. Se eu tiver com pressa, não quiser fazer o rolinho, posso fazer até um rocambole grandão, Pode né, fazer Dai? inteiro. Depois cortar só na Ah, hora de... mas a criançada vai gostar do tal do rolinho. É, o rolinho Sim. fica bonitinho, né? Eu estava olhando lá para o prato e pensando, como é que se faz Eu não isso? tinha imaginado. É, Sabe Também não. sabe Eu o que, achei que que eu já tô ia enrolar pensando? por O que, que vai Eu fazer também. com esse daqui depois que acabar? É, Vai eu ser posso assado assar. também? Forno, uai. Eu posso assar do jeito que tá assim, tá? Ou eu posso fazer o rolinho. Mas então o ideal é eu já cortar o rolinho e levar ele pro forno dessa forma. Dessa forma, tá? Numa assadeira. Isso, untar. Numa Na assadeira verdade, não untada? precisa nem untar, tá? Porque essa massa não precisa que já tenha uma quantidade, né, boa de óleo assim, então não vai grudar. É forno médio? Forno baixo. Baixo. Tem ideia do tempo? Até dourar, Até dourar. tá? Então vai depender de forno pra forno. Tá, Sempre então... é bom bem assadinho, né, Dai? Tá, então sai cortando, colocando um ladinho do outro e leva no forno, tá? O forno nem precisa estar pré-aquecido. Tá Ele bem não cresce, fácil. não tem problema de grudar? Dá? Ele não cresce, tá? Ele não vai fermento, então do jeito que você colocar, ele vai ficar. Então, vamos servi-los, por favor. vamos experimentar. Fica lindo. Muito obrigada, Wagner. Cheirinho bom? Não, e a textura é muito macia, né? A Dai vai provar hoje. Ela nunca come os pratos que ela mesma prepara, hoje ela vai provar. Mas diz que quem trabalha muito com a cozinha não consegue Não depois consegue. comer, né? Fica... Vou provar. Os nossos convidados primeiro, Wagner, vamos lá. Vamos lá, os nossos convidados. Muito bom. Ninguém vai poder falar agora. Delícia, delícia. Eu gostei muito da textura da massa. Né? A textura da massa, ela dá uma crocância, mas ela é uma massa leve também. Você Não é percebe que não é seca. uma massa seca e nem pesada, né? Muito bom. Gente, eu achei fantástico, viu? Fantástico mesmo, muito legal. E outras sugestões de receita, de recheio, você pode usar a berinjela, pode usar o PVT, pode usar, sei lá, tofu, abobrinha. Inventa aí, gente. Com uma berinjela deve ficar uma Deve delícia. ficar Deve delícia, ficar mas o muito palmito bom. tá fantástico também. Ah, e- Vocês gostaram então? Gostei. Tá aprovadíssimo? Eu gostei Demais. tanto que eu acho que até dá pra desprezar a massa e fazer só o creme pra comer na hora do almoço. É também. uma outra Muito coisa. bom, viu? A gente tem que ficar por aqui, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais esse programa. A gente volta na semana que vem com mais delícias, mais informação. Essa é a receita do Vídeo Saúde. Até lá!